vai fazer aqui as marcações do rostinho pra gente bordar o rostinho dela, tá? Então, aqui, ó, pessoal, eu vou fazer as marcações do rostinho dela aqui, ó. Eu já botei os alfinetes aqui pra gente definir mais ou menos onde vai ser boca e nariz. Então, eu vou contar aqui, ó. Duas, entre a segunda e a terceira carreirinha pra baixo, eu vou marcar o meu nariz. E eu vou botar bem no meio do meu nariz e eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontinhos, tá? Pra fazer o nariz. Depois que eu fiz aqui o meu nariz, eu vou contar pra baixo do meu nariz. 1, 2, 3, 4. Entre a quarta e a quinta carreira é onde eu vou marcar minha boquinha. Daí eu vou ver aqui também bem no meio do meu nariz, ó. Então, meu nariz tá aqui. Esse daqui, na verdade, não é aqui, é aqui. Tá? Daí vai dar certinho. Daí eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos pra boquinha dela, tá? E daí eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, por baixo da cabecinha dela, em qualquer ponto aqui, ó. Aqui eu vou precisar de uma agulha um pouquinho mais longa, tá? Pra mim poder fazer essa marcação aqui. Então, eu entro aqui, eu viro a boneca assim. No colo é bem fácil de fazer isso aqui. Talvez aqui não fique tão fácil pra mim por causa da minha posição, né? E agora eu vou sair com a minha agulha aqui onde tem o meu alfinete, da marcação do meu alfinete, tá? Então, eu venho aqui e vou sair bem aonde tá o meu alfinete. E é interessante, quando a gente passar aqui, a gente já vai pegando um pouco de enchimento na passada, tá? Passem a agulha por baixo do enchimento. Meu fio aqui, eu vou deixar um pouco mais longo aqui embaixo, porque depois eu preciso amarrar, né? Então, puxo e deixo um pedaço aqui embaixo generoso. Agora, eu vou tirar o alfinete aqui, que eu marquei, e vou vir no pontinho aqui do lado, ó. Desse pontinho que eu entrei, eu entro no ponto do lado, passo de novo assim, ó, pegando a minha fibra, e vou cair aqui no cantinho externo do olhinho dela, por baixo aqui, ó. Por baixo do meu olhinho. Tá? Por isso também a importância que a hora que a gente cortou lá a travinha para ela não atrapalhar, tá? Então, aqui, ó, vou vir bem nesse cantinho aqui do olhinho dela. Se é uma trava pequena, não precisa cortar, né? Que a minha trava era enorme. Então, aqui, ó, saí no cantinho, vou puxar meu fio aqui. Aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou passar o fio aqui e vou vir no canto de dentro do olhinho dela, aqui na pontinha aqui do olhinho dela, aqui do outro lado, do cantinho do olho aqui, ó. E vou passar aqui também pegando um pouco de enchimento aqui nessa região. E vou cair aqui desse lado, no mesmo lugar. Aqui no cantinho do olhinho dela. É importante que aqui a minha agulha seja mais longa e eu consiga fazer isso sem parar minha agulha e levar de novo, senão eu faço marcações em lugares que eu não tenho que marcar, tá? Então, aqui. Eu tenho que cair direto ali. Naquele pontinho ali. Aqui. Vou puxar o meu fio. Puxo bem. Agora, eu vou vir aqui no cantinho de fora do meu olhinho, que nem a gente fez aquela hora, ó. E eu vou virar minha boneca assim agora, porque agora eu vou vir aqui embaixo, no pontinho do lado onde tá o marcador da boquinha dela, tá? Então, eu entro aqui agora, ó, pelo ponto, passo pegando a minha fibra aqui também, igual a gente fez aquela hora, e venho no pontinho do lado do ponto onde tá o meu alfinete. Aqui. Puxo. Esse fio vai ficar debaixo do meu olhinho. Agora, eu tiro o alfinete daqui, vou entrar com a minha agulha aqui no pontinho onde estava o meu alfinete e vou cair aqui, ó, exatamente no mesmo ponto que a gente entrou. Tem que ser no mesmo ponto, tá? Então, eu passo aqui também pegando um pouquinho da minha fibra e caio bem aqui no pontinho que a gente entrou, tá? Assim. E agora, eu vou puxar os meus fios e amarrar. Agora, aqui, ó, à medida que eu vou puxar os dois lados do meu fio, tá? Vou puxar desse lado pra afundar o meu olho e marcar minha boquinha. E vou puxar desse lado pra afundar meu olho e marcar minha boquinha. Não precisa puxar muito, tá? Puxem ao ponto que marque
mas que não fique deformado o rostinho dela, tá? Então, aqui, ó, conforme eu puxo, eu já vejo, ó, deu o formato desse lado. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse daqui. Ó, tá igual, proporcional os dois lados. Agora, eu vou dar um nó triplo neste fio aqui, tá? Então, depois que eu puxei, bem puxadinho, agora eu vou dar um nozinho de 3 nozinhos aqui. Então, aqui eu dei o primeiro. Segundo. Terceiro, e se por garantia, vou dar um quarto aqui, só pra... por garantia mesmo. Agora, eu vou pegar ainda a agulha mais longa, só que eu vou pegar uma com uma ponta um pouquinho mais grossa pra facilitar, e vou tocar esse fio, perdendo ele lá pra dentro do meu trabalho, tá? Então, eu pego aqui uma agulhinha mais grossinha, que vai me facilitar essa agulha de boneca aqui pra levar esse fio lá pra trás, tá? Então, eu vou pegar aqui. Já vou botar as duas pontas pra levar as duas de uma vez só. Aqui. E agora eu vou perder esse fio aqui pra dentro. Posso cortar agora esse fio aqui, puxo bem, né? Os dois, e posso cortar eles aqui. Agora, aqui, aonde eu entrei aquela hora com o meu fio, eu vou pegar uma agulha e vou ajustar esse meu ponto aqui pra ele não ficar repuxado. E vou ajustar a minha fibra aqui embaixo também, tá? Pra ele não ficar deformado. Então, a gente fez a primeira marcação da parte de baixo dos olhinhos. Agora, vamos fazer a marcação da parte de cima. Pra mim fazer a marcação da parte de cima com o fio cor de pele, eu vou entrar aqui por cima da minha cabeça, no meio da cabecinha dela, e vou cair aqui no cantinho externo do meu olhinho, tá? Bem rente ao meu olhinho ali, tá? Vou deixar um pedacinho aqui pra depois eu poder amarrar. Agora, eu vou vir aqui no canto de dentro do meu olhinho. E vou passar aqui, pegando um pouquinho da minha fibra, por baixo da minha fibra, né? E vou cair aqui no mesmo lugar do outro lado. Exatamente no mesmo lugar. Aqui. Assim. Vou ajustar aqui por baixo. Agora, eu vou virar minha cabecinha assim. Vou entrar agora no canto aqui de dentro do olhinho e vou cair com este fio aqui em cima aonde eu entrei. Deixa eu só ver se eu tô no lugar certo aqui. Agora, eu venho com esse fio aqui exatamente no mesmo ponto que eu entrei. Tem que ser no mesmo ponto, pra gente poder amarrar eles depois, tá? Então, aqui, eu vou puxar aqui. E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou puxar os dois lados, não vou puxar muito também, pra não deformar meu olhinho. Eu só quero dar um pouco de profundidade. Então, eu puxo aqui as duas pontas do mesmo jeito, igual, que fiquem iguais. E daí, agora, é só eu fazer a mesma coisa. Dar os meus nozinhos aqui e esconder estes fios lá pra trás, tá? Então, eu só vou seguir aqui que nem a gente fez lá embaixo. Vou dar os meus nozinhos e vou perder o meu fio lá no meio da minha cabecinha, tá? Então, aqui, ó. Fiz as marcações do meu rostinho. Eu não vou tirar os alfinetes do meu nariz, porque depois quero saber onde eu bordo o nariz. E vou bordar o rostinho por último, tá? Porque agora a gente vai costurar o cabelinho dela. O bordadinho do rosto é a última coisa que eu faço. Então, agora aqui, ó. Pra mim costurar o cabelinho dela, eu vou fazer da seguinte forma, tá? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar o meu cabelo no lugar onde ele tem que ficar. Então, eu vou contar aqui, pra começar a botar a minha franjinha aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, na quinta carreira pra cima dos meus olhinhos é onde eu vou colocar a minha franjinha,
tá? Então, eu vou posicionar a minha franjinha aqui direitinho e vou alfinetar ela aqui embaixo. Porque depois que a minha franja estiver posicionada, é mais fácil, todo o resto é mais fácil. E eu vou tentar fazer um pouco da costura aqui com vocês. Caso eu não consiga, eu vou explicar bem direitinho como que a gente vai fazer, tá? Vou tentar ao máximo costurar aqui com vocês, pelo menos os primeiros pontos, né? Pra vocês entenderem como que vamos costurar o cabelinho. Coloquei a minha franjinha no lugar. Eu não vou costurar aqui embaixo a minha franjinha, eu vou costurar só o topo do meu cabelo aqui em cima, tá? A base que a gente fez ali do anel mágico. E as outras partes vai ser colagem, tá? Por exemplo, a franjinha, depois que tiver costurada aqui em cima, essa parte de baixo eu vou colar, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou pegar, pra facilitar também, pra mim não ficar difícil de costurar, eu vou botar uma cola, pode ser cola quente ou cola pano, aqui nessa base, sem chegar aqui na última carreirinha. Eu vou colocar até mais ou menos aqui, assim, bem no meio mesmo, e vou colar essa base aqui e vou alfinetar, tá? Porque também vai me facilitar na hora da costura, se ela estiver fixa aqui, tá? Só alfinetar não vai ficar difícil, tá? Então, eu já vou deixar essa basezinha aqui, porque essa base é colada. Eu vou deixar essa basezinha coladinha, vou alfinetar também igual, e daí eu volto pra gente fazer a costurinha. Então, aqui, ó, pessoal, eu dei uma ampliada aqui na minha câmera pra gente poder, vai ficar um pouquinho mais longe, mas pra mim poder mostrar pra vocês, tá? Como que eu fiz. Ó a minha agulha, pessoal, você tem uma da situação, não vou poder costurar com ela, tá? Então, aqui. A primeira coisa que eu fiz aqui, então, eu botei a colinha no topo da cabecinha dela e alfinetei toda essa primeira base dos cabelinhos aqui embaixo. E essa primeira camada, na verdade, aqui de cima, eu amarrei toda ela, assim, ó, numa chuca, pra ela não me atrapalhar. Porque eu vou costurar aqui, ó, sobre essa primeira camada de baixo aqui. Essa de cima não será necessária a costura, tá? E daí ali embaixo tá com cola. Usem uma cola que seja a base, que não seja a base de água, né? Que vocês saibam que vocês possam lavar. Eu gosto muito para essas costuras de peças mais pesadas, a cola jeans ou a cola pano que não sai na água. Essa indicação vocês encontram no rótulo da cola, tá? Ou a cola quente também, né? Que às vezes a cola quente ela fica meio grosseira para determinadas colagens. Então, aqui, ó. Aqui é onde eu parei com o meu trabalho, ó. E eu vou costurar sobre essa base aqui, que foi a última carreira dos 5 pontos e um aumento. Então, como que eu vou fazer essa costura? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou passar esse fio aqui, ó, pra baixo, aqui pra baixo, assim, ó. Passando lá na minha cabecinha, ó. E vou puxar. Toda costura é assim, tá? Não tem grandes segredos na costura. Agora, eu vou vir aqui, ó, por baixo do meu cacho e vou vir e vou passar lá pra cima. Só que eu tô pegando ali na base do meu cacho, tá? Não tô pegando no meu cachinho, eu tô pegando lá na base, bem onde inicia o meu cachinho, ó. E vou passar aqui pra cima. Assim. Tá vendo? Agora, esse cachinho eu vou passar para esse lado, para que ele não me estrove mais. Vou tirar o próximo alfinete aqui, ó, porque agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui do ladinho e vou passar a minha costura aqui para baixo. Assim. É muito importante que esteja todo alfinetado, esse cabelinho, e com a cola ali dentro, para que ele não mexa do lugar e a costura não fique torta, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui, ó, por baixo do meu cachinho. E vou vir aqui em cima, na base, onde inicia o meu cabelinho. E vou passar a minha agulha aqui pra cima. Vou passar esse cachinho pra cá e vou pro próximo. Então, agora, o que que eu faço? Eu tiro esse alfinete aqui. Venho aqui do ladinho, pego e pego o ponto lá embaixo. Assim. Puxo. Puxo bem o meu pontinho, né? Agora, eu entro por baixo, na base, onde inicia o meu cabelinho. E passo aqui pra cima. Puxo, levo esse cachinho pra lá, pra que ele não me atrapalhe mais. E agora, eu vou pro próximo. Tiro o alfinete. Entro no pontinho aqui,
e pego o meu ponto lá embaixo, assim. E agora eu vou fazer essa costura aqui por toda essa base aqui, debaixo do meu cabelinho, tá? Eu vou costurar aqui, tudo aqui em volta, até chegar aqui na minha franja. Quando eu chegar aqui na franja, fazendo bem desse jeito que eu tô fazendo, eu volto aqui com vocês para mostrar como que a gente vai fazer, então, para costurar a franjinha dela, tá? Então, aqui, ó. Venho no do lado e vou lá pra baixo. Passo esse daqui pra cá pra não me atrapalhar. Sempre que depois que eu costuro um cacho, eu já passo ele pro lado pra que ele não me atrapalhe na hora da costura, tá? Vou seguir aqui, então, a minha costurinha. E já volto quando eu chegar lá na franja. Então, aqui, ó, fiz toda a base do meu cabelinho aqui, costurei toda a base de baixo do meu cabelo e cheguei na franja. Agora, eu vou costurar a franjinha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirando os alfinetes daqui, os primeiros alfinetes da minha franja, porque eu vou costurar por baixo da minha franja, tá? Como eu falei, essa parte de baixo da franja não é costurada, é colada. Eu vou costurar aqui por cima da minha franja, tá? Então, eu vou passar o fio por baixo. Então, aqui, ó, vou tirar os primeiros. Agora, o que que eu fiz? Ó, eu passei ali, né? Agora, eu venho no pontinho aqui do lado. E vou vir aqui embaixo da minha franja, ó. Tá vendo que eu tô embaixo da minha franja? E vou passar aqui, ó, por baixo da minha franja. Acho que eu vou ter que tirar mais um. Aqui. Vou puxar o meu fio. Agora, eu vou entrar aqui, ó, por baixo da minha franja e vou vir aqui na base, onde começa a minha franja aqui, seguindo a mesma linha de costura que eu tava antes, ó, tá vendo? Agora, eu venho do ponto do lado, passo pelo ponto do lado e vou costurar por baixo da minha franja aqui, ó. Assim. Tá? E vou puxar aqui o meu fio. Entro por baixo da minha franja, aqui em cima, no próximo ponto, na base do ponto aqui em cima, onde inicia a minha franja, né? Aqui. Puxo. Vou no próximo. Agora eu vou ter que tirar todos os alfinetes aqui que já tô quase lá, tá? Então, aqui, ó. Venho aqui. E por baixo da franja é onde eu costuro. Tá? E esse cabelo fica bem firme essa costura, tá, pessoal? Não se preocupem que por mais que a criança brinque, esse cabelo não sai de jeito nenhum, tá? Agora, eu vou aqui no ponto da base, aqui em cima, assim. Tá? Venho no ponto do lado e vou fazer a mesma coisa, tá? E eu vou fazer isso aqui agora, aqui em toda a minha franjinha, tá? Até chegar aqui onde a gente iniciou a nossa costura. Então, aqui, ó, tô fazendo meu último pontinho aqui da minha franja para chegar aqui onde eu iniciei todo o meu trabalho, tá? Então, venho aqui e vou dar o meu último ponto da franja aqui, ó. Agora, eu vou voltar aqui por baixo do primeiro cachinho, que é bem no degrauzinho aqui, onde a gente tem o degrauzinho, por baixo dele aqui, na base dele também, né? E vou passar esse fio aqui pra trás, pra cima. E daí, aqui, ó, eu não sou muito a favor de dar nó, né, nos trabalhos. Mas aqui eu vou ter que dar um nozinho, tá? Eu vou fazer mais um pontinho aqui só pra garantir que vai ficar bem firme. Esse primeiro ponto aqui. Porque esse cabelo aqui, essa boneca, é um boneco pra uma criança, e é uma criança que vai ficar sempre com a boneca no colo, vai brincar bastante, né? Então, eu vou ter que dar um nozinho aqui, só que eu vou dar um nozinho bem escondidinho aqui pra ele não aparecer, tá? Porque eu não gosto de dar nó no trabalho. Então, aqui. Tá bem firme o meu cabelo, bem costurado. Tem que ficar bem costuradinho, porque essa boneca aqui é boneca pra brincar, né? Essa aqui é uma boneca pra uma menina do Dia das Crianças, que eu sei que vai brincar muito com ela, tá? Então, aqui eu vou dar um nozinho, ó, bem apertadinho, e já vou esconder esse nó lá pra dentro do meu trabalho. E daí, este fio aqui, eu vou fazer aquele processo que vocês já estão acostumados, né? Eu vou passar várias vezes ele por várias partes aqui do meu enchimento,
da minha cabecinha de um lado pro outro, de um lado pro outro, até ele ficar bem... Ó, nem aparece meu nó quase aqui em cima. Ele fica bem escondidinho, tá? Então, eu vou passando aqui pra ir trancando ele na minha fibra e depois eu vou cortar o excesso, tá? E daí eu volto pra explicar como que a gente vai fazer a segunda etapa daí da colagem do cabelo. Então, aqui, ó, fios devidamente rematados, né? Agora, a primeira coisa que eu vou colar nela é a minha franjinha, tá? Vou definir aqui a minha franjinha para depois colar os meus cabelinhos lá atrás. Então, eu vou pegar a minha cola, que, como eu já falei, é cola da preferência de vocês, e vou levantar a minha franjinha assim, ó. Tá? E daí eu vou vir com a minha colinha, eu vou usar uma cola pano para fazer isso, mas pode ser a cola jeans, pode ser cola quente, o tanto que essa cola não seja a base de água, para quando a cliente vá lavar a peça, não vá descolar, né? Então, aqui, e eu vou passar assim, ó. Minha cola tá bem no finzinho, tem que abrir outra bisnaguinha, ó. E vou passar aqui também, ó. Nessas vinquinhas que eu tenho aqui, ó, eu também vou passar a cola. Ó, prontinho, tá? Agora, eu vou alinhar a minha franja, que a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar a minha franja para depois ajustar o cabelo, tá? Então, eu arrumo aqui a minha franjinha para que ela fique bem direitinho, bem arrumadinha, ó, para que ambos os lados fiquem iguais. Aqui. Então, eu tô aqui, 1, 2, 3, na quarta carreira para cima do olhinho. Ela desceu um pouquinho depois da costura, mas não tem problema. Ó. E agora eu vou alfinetar para essa cola secar, tá? Então, aqui eu vou alfinetar a minha franja e esperar essa colagem secar, tá? Que aqui vai algumas horas, né? Deixar secar com calma, para que seque direitinho. Só que eu quero que ela seque bem alinhadinha, né? Então, eu vou alfinetar. Então, aqui, ó, depois que a minha franja tá alfinetada, tá? Agora, eu vou começar a colar o cabelinho dela. E a gente vai colar só essa primeira parte de baixo, tá? Esses aqui que estão amarrados, a gente não cola. Então, eu vou colar aqui o primeiro só pra vocês verem como, vocês observarem como que eu vou fazer. Eu vou botar a cola aqui no meu cachinho e vou botar ele assim, ó. Mas eu não vou colar ele até o final, pra ele não ficar muito esturricado na cabeça. Eu vou colar ele até o final do meu olho aqui, ó. Até nessa altura, mais ou menos aqui assim, tá? Então, eu venho aqui, ó, com a minha colinha, vou passar a minha colinha aqui no meu cabelinho. Novamente, a colinha que vocês optarem por usar, tá? A cola da preferência de vocês, desde que ela não seja a base d'água e não vá sair quando a cliente for lavar a peça, né? Nunca esqueçam disso quando vocês forem comprar uma cola, de observar se essa cola pode ser lavada ou não, tá? Então, aqui, ó. Pra quem tem dúvida aí, ainda não sabe entender as instruções da cola, cola quente, se tem dúvida, né? Tá? E eu vou fazer isso aqui por todos os meus cabelinhos. Vou colar aqui um do ladinho do outro, vou botando o alfinete e vou colando. Vou botando o alfinete e vou colando. Vou fazer toda essa base aqui de baixo, e daí, enquanto que o meu cabelinho vai secar aqui, eu vou fazer o bordadinho do rostinho com vocês. Então, aqui, ó, primeiro lado já bordei. Segundo lado, vou bordar com vocês, para vocês verem como que eu fiz. Um bordado muito simples, não tem muita coisa. Fio, se for usar o fio da amigurumi que vocês estão trabalhando, façam ele desfiado em 2 fiozinhos. Ou, se for fazer com um fio de bordar, assim, já fininho, daí usem ele duplo, tá? Eu tô com um fiozinho aqui, um fiozinho de bordar mesmo, e daí tô usando ele duplo. Mas usem um fio fino, para que o bordado fique delicado, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com o meu fio que eu dei um nozinho na pontinha, aqui pelo lado, em qualquer ponto, e vou cair com ele bem aqui no meinho do meu olho, aqui, ó. Bem aqui. Pra gente fazer o cílio.
Um meinho, na verdade, um pontinho mais pra cima que o meio, não é bem o meio. Aqui, tá? Aqui. Eu virei aqui pra ficar mais fácil. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, 4 vezes, assim, esse movimento, ó. Eu vou vir um degrauzinho pra cima, aqui, e vou voltar aqui, tá? Aqui é interessante que vocês usem uma agulha de ponta, tá? Pra bordar. Só cuidem pra não arranhar o olho que é de vidro, né? Então, aqui, ó. Porque a agulha de ponta vai facilitar bastante o bordado de vocês, tá? Eu vou confessar que eu tô bem mal de agulha, porque eu quebro muita agulha. Então, eu tô sempre sem agulha, porque eu tô sempre quebrando agulha. É impressionante o que eu quebro de agulha, tá? Agora, e daí agora eu venho aqui do ladinho, no ponto do lado, e vou fazer a mesma coisa. Sempre volto ali no mesmo lugar, ó. Sempre volto no mesmo ponto aqui na lateral. Aqui. Vou ajustar aqui meu fio para ele não ficar torto. Ai, tem um fiozinho aqui me estrovando, uma fibra que eu puxei. Agora, eu vou vir aqui no do ladinho aqui, ó. Bem aqui. Tá? Então, eu venho aqui e volto ali no mesmo lugar. Então, aqui, ó. Agora, eu vou aqui no do ladinho. E eu vou voltando sempre no mesmo lugar, tá? Sempre no mesmo lugar. Eu tive que trocar a minha agulha aqui, porque esse pedaço pequeno aqui, que ela tava bem difícil de eu lidar, tá? Puxo, ajusto, ajusto bem, e agora eu vou fazer o último aqui, ó, 4 vezes. Então, vou fazer mais um aqui no cantinho. E agora, quando eu fizer aqui, eu vou cair com o meu fio aqui pra baixo, ó, do meu olhinho. Porque agora eu vou fazer a parte do delineado, então eu posso vir com o meu fio aqui. Em outro lugar aqui pra gente fazer uma escalinha pra subir lá no olhinho agora. Agora eu vou ter que pegar outra agulha, eu acho. Tá? Então, aqui, ó. Feito aqui os meus cílios, eu ajusto bem, pra ele ficar direitinho, né? Ficarem todos iguais. E agora, eu vou vir com esse fio e vou cair aqui no cantinho do meu olhinho. Então, aqui, ó, caí aqui na ponta, né? Agora, eu vou pegar esse fio aqui, eu tenho que ir mexendo com a minha boneca pra ficar fácil de eu fazer. E vou vir aqui, ó, bem no finalzinho aqui onde a gente fez, ó, os cílios. Daí, eu vou vir com essa aqui e vou cair aqui pra baixo. Tive que trocar de novo a minha agulha. É um troca-troca de agulha, porque, bah, olha, eu vou dizer pra vocês, tá puxado com essas minhas agulhas. Agora, eu vou voltar aqui de novo, viro de novo a minha coitada da minha filha aqui. E volto aqui no mesmo lugar aqui, ó, que eu tava, que eu saí. Aqui. Puxo. E vou vir aqui na frente de novo, no mesmo lugar que eu entrei. E quando eu entrar aqui, agora eu vou cair aqui em qualquer lugar, pra depois já vou voltar a fazer minha sobrancelha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou cair em qualquer lugar aqui. Só pra ajustar aqui. Agora, eu vou ajustar esses meus fios aqui, pra eles ficarem certinho, antes de eu fazer minha sobrancelha, tá? Então, depois aqui, ó, eu vou vir com uma colinha pano e vou passar ela rente aqui com a ponta de uma agulha ou de um alfinete, bem rente aqui a esses meus delineados aqui, só um pinguinho de nada, tá? Só para que eles não mexam do lugar. Então, eu vou vir aqui com o meu fio e vou vir aqui em cima, uma carreira pra frente do meu olhinho aqui pra fazer a sobrancelha e 2 pra cima do meu olhinho aqui, ó. Aqui, né? Sobrancelha também é bem simples. Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Deixa eu ver quantos eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
Agora eu vou contar 5 aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou entrar com o meu fio aqui, viro de novo a minha boneca. Aqui a minha posição não é muito fácil de eu trabalhar, por isso que eu viro tanto ela, mas vocês não precisam virar tanto, né? 1, 2, 3, 4, 5. Porque se ela tá no colo é muito mais fácil de fazer isso aqui. E vou descer aqui do ladinho aqui pra fazer o cabinho da minha sobrancelha. O rabinho da minha sobrancelha, assim. Puxo o meu fiozinho. E agora eu vou voltar aqui. Vou botar de novo aqui na minha agulha. E daí agora quando eu entro aqui, ó, eu já entro com ela pra perder pra cá, ó. E agora já terminamos o bordadinho. Tá? Aqui. Vou passar aqui. Vou voltar no mesmo ponto. E vou esconder mais uma vez aqui pra cima. Pra ele ficar bem firme ali na minha fibra. Pra não soltar. E daí aqui eu já posso cortar. O meu fio. Não é difícil. Se a boneca tá na frente da gente, isso aqui é bem rapidinho e bem fácil de fazer, tá? Porque aqui onde ela tá, tem uma posição meio ruim de eu trabalhar, então é mais chatinho de fazer, mas é bem tranquilo de fazer, tá? Agora eu vou ajustar aqui minha sobrancelha. E tá pronto o bordadinho do rostinho dela, tá? Ó, bem fofinho. Agora a gente vai fazer um narizinho com o fio da cor de pele. Daí, pra fazer o nariz, eu vou entrar aqui pelo lado, em qualquer lugar também, não tem uma posição certa. E vou cair aqui no marcador do lado direito. Puxo. E vou deixar um pedacinho aqui desse lado pra mim ir controlando ali o meu narizinho, pra mim ir puxando de um lado pro outro. Agora eu vou tirar o marcador daqui, vou contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 pontos que a gente tinha marcado, né? E agora eu vou vir aqui e fazer assim, ó. Vou passar umas vezes pra lá e pra cá. Daí, quando eu puxo aqui também, ó. Por isso que eu deixei a ponta lá, ó. Vou passar de novo. Daí, aqui, ó, vou passar de novo. Assim. Quando eu puxo aqui desse lado também. Agora, eu vou passar mais uma vez, e quando eu passar aqui, agora eu vou cair aqui do outro lado, pra mim, agora passar um pouco pro outro lado. Pra ele não ficar torto, tá? Então, eu vou passar, passei nesse sentido. Agora, eu vou voltar com o meu fio aqui. E vou cair aqui desse lado do meu nariz. Então, aqui, ó. Agora, eu vou passar pra esse lado aqui. Vou puxar bem. Puxo bem aqui também. Vou passar pra esse lado aqui umas 2 vezes também. Para que ele fique bem retinho, eu passo pros 2 lados. Tá? Então, aqui, ajusto aqui. De novo. Vou passar mais 2 vezes aqui. Pra não ficar tão pequenininho. Passo essa aqui. Assim. E agora, eu vou passar a última vez aqui. E já vou encontrar com aquela ponta lá daquele lado pra mim amarrar as duas, tá? Então, agora eu venho aqui no mesmo lugar que eu entrei, tem que ser no mesmo lugar. Vou encontrar as duas aqui e vou dar um nozinho nelas e esconder lá pra dentro, tá? Então, aqui. Agora, essas duas aqui eu dou um nó, não precisa ser um nó muito apertado, tá? É só pra segurar as pontinhas mesmo, tá? Então, o primeiro nem vou apertar, no segundo eu aperto um pouquinho mais. Agora, eu entro de novo no mesmo ponto e vou perder esses fios lá pra dentro. Escondendo eles. Então, eu vou levar aqui, esconder o meu nó lá dentro. Essa ponta aqui, eu corto. E essa aqui também. Agora, eu vou ajustar aqui com a ponta da minha agulha aqui, onde a gente
mexeu, né, pro ponto não ficar repuxado, pra não ficar feio. E o meu narizinho aqui também, eu entro com a minha agulha por baixo dele aqui e dou uma ajustadinha nele pra ele ficar bem bonitinho, tá? Então, tá pronto o narizinho. Agora, vamos pra boquinha. A boquinha aqui, ela já tá marcada, né? As marcações dela aqui, então eu não tenho erro na hora de bordar minha boquinha. Eu vou fazer igual eu fiz lá no meu narizinho, tá? Eu vou entrar com o meu fio aqui e vou cair desse lado aqui, bem onde tá marcadinho, tá? O fio é um fio fino igual do meu olhinho lá, não vou usar um fio grosso, vou usar um fio bem fininho. Ó. Tá bem marcadinho aqui onde eu tenho que fazer minha boquinha, então eu não tenho como errar a minha boquinha. Eu vou passar aqui, ó, 2 vezes o meu fiozinho aqui. Passar 3 para garantir, e quando eu passar aqui agora eu já vou perder, porque esse fio aqui eu não preciso fazer para os dois lados, tá? Então, aqui eu já vou perder o meu fiozinho. Vou passar de novo aqui, no mesmo ponto, pra mim trancar ele na minha fibra, tá? Pronto. Bem simples a boquinha. Tá? Uma boquinha pequenininha, bem... Tá marcadinho o lugarzinho certinho dela aqui, então não tem como errar, tá? Feito, então, a nossa boquinha, tá? Agora, pro cabelo dela, agora falta só nós passar o blush nela aqui, nas bochechinhas dela, né? Que não tem segredo, só pegar o pincel e passar. E o cabelinho dela, vocês podem escolher como que vocês querem usar o cabelinho dela, tá? Se vocês quiserem deixar o cabelinho dela solto, vocês virem mais pro ladinho, assim, é que agora o meu espaço aqui fica difícil, né? Mas vocês deixam ele meio de ladinho assim e um pouquinho pra cá e ele fica lindíssimo, tá? Se vocês quiserem botar um lacinho de crochê desse ladinho aqui, também amarrem um lacinho de crochê. Eu fiz alguns lacinhos de crochê aqui, mas acabei optando por um aviamento pronto, tá? Mas vocês podem botar o lacinho de crochê, o que vocês preferirem. Dá pra fazer um lacinho que nem esse que eu fiz aqui, ó, de fita de cetim. Esse foi eu que fiz, bem facinho de fazer, tá? E vocês podem amarrar o lacinho. Eu vou optar por esse aviamento que eu tenho aqui, ó, que ele vem nessa pirainha aqui, ó. Mas isso aqui é muito opcional, tá? Você pode fazer como vocês quiserem. E vou fazer 2 Maria Chiquinha aqui, pegando 3 cabelinhos de cada lado aqui pra fazer a Maria Chiquinha. Mas o cabelo dela, ele é bem versátil. Se quiser, você pode fazer também só uma chuca aqui em cima. Ele é muito bonitinho. Depois, quando ela tiver de pezinho, sentadinho, vocês vão conseguir ver bem, tá? Ele é bem fácil de lidar. Não é um cabelo difícil de arrumar. Então, você pode optar aí o jeito que vocês querem arrumar ela. Eu vou optar pelo aviamento pronto. Gosto de enfeitar as bonecas, vocês sabem. Vou botar mais alguns aviamentos aqui. Talvez na sainha dela, no sapatinho. E daí, eu volto pra mostrar ela finalizada. Totalmente finalizada. Então, aqui, ó, meninas, vim trazer a Mel finalizada pra vocês verem ela. Olha que coisa mais linda e mais paixão que a Mel ficou. Eu optei por deixar o cabelinho dela de ladinho aqui e eu coloquei um lacinho. Acabei optando por esse lacinho aqui, que eu fiz com a fita de cetim. Colei um aviamentinho no meu lacinho. E aqui eu botei ele, eu colei o lacinho, então, na pirainha, que fica mais fácil de colocar. No biquinho de pato, pra ficar mais fácil de encaixar. Mas poderia ser uma borrachinha também. E se for de crochê, é só amarrar no cabelinho dela. Olha que lindinha, gente. Ela é muito lindinha, ela é muito perfeitinha. Aqui no sapatinho dela também colei um aviamentinho. Daí a decoração fica a critério de vocês. Quanto mais vocês enfeitarem, mais linda ela fica. Se bem que até sem os acessórios ela já tá uma gracinha. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Quem chegou até aqui comigo na aula, meu muito obrigada. E antes dessa aula terminar, não esquece de deixar o like pra mim. E dizer aqui nos comentários se tu gostou de confeccionar a bonequinha Mel. Faz a tua bonequinha Mel e me marca lá na tua página, na minha página das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, onde vocês preferirem, que eu vou amar ver o trabalho de vocês. Um super beijos, muito obrigada pra quem chegou até aqui comigo na aula e até a próxima!